Começa agora o Revista TST, a sua revista eletrônica com os assuntos de destaque na semana na Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, família de empregada morta em acidente com empilhadeira vai receber R$500 mil de indenização. Empresa de telefonia Vivo terá que reintegrar a empregada portadora de lupus. Quero post, férias. Quem escolhe o período de descanso, o empregado ou o empregador? Retrospectiva 2016. Reveja os julgamentos que marcaram o ano na Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais, agora no Revista TST. E nós vamos direto à seção 1 de dissídios individuais do TST, que julgou um processo envolvendo o Banco do Brasil. O banco cometeu um equívoco ao identificar a guia de recolhimento de depósito recursal. E de lá fala a repórter Gisele Mourão, que tem mais detalhes do caso. Olá, Gisele. Olá, Ana. O Banco do Brasil, depois de ser condenado a pagar indenização a um bancário, entrou com embargos à SDI1 e com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, mas fez apenas um depósito recursal. Por causa disso, o recurso de embargos foi considerado deserto pela presidência da terceira turma, que é quando não há o recolhimento integral do depósito. A instituição entrou com agravo na SDI, afirmando que a guia de recolhimento era referente aos embargos e não ao recurso extraordinário. Na SDI, o caso gerou discussão entre os ministros. A questão era se a guia, que estava identificada como extraordinário, correspondia aos embargos ou ao recurso. Veja como foi o julgamento na reportagem. O relator do caso na SDI1, ministro Brito Pereira, considerou que a deserção aplicada pela presidência da terceira turma deveria ser afastada, uma vez que quando o banco entrou com recurso extraordinário ao STF, não era necessário o recolhimento desse depósito recursal. Por isso, estaria claro que a guia apresentada correspondia aos embargos interpostos à sessão. Na guia GFIP, está escrito lá, quer dizer, aspas, o presente depósito é feito consoante a lei vigente para garantir extraordinário. Mas foi apresentado e cartado junto com os embargos, as razões dos embargos, e nas razões dos embargos há notícia de que a guia de custas de preparo estava a ele juntado. O ministro João Oreste Dallazen teve o mesmo entendimento do relator. Para o ministro, não há dúvidas de que a guia do depósito recursal se tratava do recurso ao TST. Sobretudo, me convenço de que atingiu sua finalidade pela circunstância de a parte haver declarado nas razões do recurso de embargos que estava fazendo o depósito. O juízo, portanto, está garantido para efeito do recurso, aspas, extraordinário que se interpôs, e não deixa de sê-lo em sentido geral, que é o recurso de embargos. Mas o ministro Alexandre Agra Belmonte abriu divergência. Para ele, ao identificar o depósito com o termo extraordinário, a guia demonstrava que era referente ao recurso ao STF. Além disso, a necessidade do depósito ou não para recurso extraordinário é tema de repercussão geral no STF. A existência de repercussão geral demonstra, no mínimo, uma dúvida razoável sobre a exigibilidade, de modo que a prudência orienta no sentido da necessidade de se realizar o depósito. Outro ponto abordado pelo ministro foi que a Secretaria Judiciária do TST fixa valores para o depósito do recurso extraordinário, o que afastaria a alegação do banco de que não há necessidade de depósito para esse tipo de recurso. Havendo apenas um depósito recursal e 2 apelos que demandam garantia em idênticos valores máximos, embargos e recurso extraordinário, tem-se que a nota diferencial para elucidar a real intenção da parte quanto a qual recurso pretendeu garantir com a guia de folhas 1173 da sequência 1, ou sequência 1, deve se apegar ao preenchimento do documento, que no caso alude a, entre aspas, extraordinário, o que, por óbvio, me parece referir-se ao recurso extraordinário.
O voto divergente foi seguido pelo ministro José Roberto Freire Pimenta, que entendeu que deveriam ser 2 guias de depósito. São 2 guias do mesmo valor. E essa guia trazida aos autos se refere ao outro recurso, ao extraordinário, está faltando data vênia a guia dos embargos. Então, peço vênia para acompanhar a divergência. Votaram com o relator ministro Brito Pereira os ministros João Oreste Dallazen, Márcio Eurico Vitral Amaro e Valmir Oliveira da Costa. Já o voto divergente aberto pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, no sentido de que cada recurso deveria ser acompanhado de guia própria de depósito, foi seguido pelos ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann, Cláudio Brandão e Renato de Lacerda Paiva. Por maioria, a SDI1 rejeitou o agravo, ficando mantida a decisão da turma de que o recurso está deserto. E agora vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns casos de destaque. O nosso giro começa pela 4ª turma. A família de uma empregada que morreu em um acidente com uma empilhadeira causado pelo operador da máquina vai ser indenizada em quase R$500 mil. No TST, a defesa da empresa alegou que se tratou de uma fatalidade, pois o operador do equipamento agiu sem culpa, já que sabia manusear muito bem o equipamento. Além disso, segundo a empresa, a vítima é que não poderia estar no local onde ocorreu o acidente. Mas no TST, o entendimento da turma foi de que é indiscutível que o acidente foi causado pelo empregado, cabendo, portanto, responsabilidade à empresa, conforme o artigo 932 do Código Civil. A decisão foi unânime. E a 7ª turma absolveu o Banco do Nordeste de ter que nomear imediatamente um advogado aprovado em concurso. O profissional alegava ter sido preterido por terceirizados contratados irregularmente por meio de licitação. Em primeira e segunda instâncias, o banco havia sido condenado pelo fato de terem sido contratados serviços particulares ao invés da admissão de concursados. No recurso ao TST, o banco argumentou que os serviços prestados pelos terceirizados se limitariam ao serviço de contencioso judicial em ações de menor potencial econômico, enquanto os advogados concursados atuam em causas de valor expressivo. Para o relator do recurso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, as atividades para as quais os terceirizados foram contratados eram distintas daquela em que os advogados concursados atuam, o que afasta os argumentos do candidato. A decisão foi unânime. E a 2ª turma condenou a Vivo a reintegrar uma trabalhadora portadora de lupus. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, havia concluído que a dispensa não foi discriminatória, uma vez que a trabalhadora aderiu a um plano de demissão voluntária e também porque a demissão ocorreu 1 ano após a doença ter sido diagnosticada. A trabalhadora, então, recorreu ao TST, alegando violação à Constituição Federal. O artigo 3º cita como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A trabalhadora também afirmou que a decisão do regional contrariou a súmula 443 do TST, que considera discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. A súmula determina ainda a reintegração do trabalhador ao emprego. A relatora do caso na 2ª turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, fundamentou o voto no fato de o ônus da prova da dispensa não discriminatória ser do empregador. Dou o provimento para restabelecer a sentença que determinou a reintegração da reclamante ao emprego no mesmo cargo e padrão salarial percebido por ocasião da dispensa e o pagamento dos direitos que a reclamante deixou de perceber da data da dispensa até a sua efetiva reintegração, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil.
A ministra Maria Helena Malman acompanhou o voto da relatora, mas o ministro José Roberto Freire Pimenta discordou, por entender que havia provas suficientes que garantiam que a empregada se demitiu por vontade própria. Senhoras ministras, eu vou pedir vênia para ficar vencido. Eu vou ficar vencido nesse caso porque o acordo regional é rico no registro de que o desligamento, nesse caso, decorreu da iniciativa da reclamante, por adesão ao plano de desligamento voluntário. O termo de adesão faz constar expressamente que ela mesma declarava não ser portadora de nenhuma garantia de emprego ou condição pessoal que possa gerá-la doença ocupacional. Por maioria, no entanto, vencido o ministro José Roberto Freire Pimenta, a Vivo foi condenada a reintegrar a assistente e a pagar indenização de R$20 mil por danos morais. Quer acompanhar o andamento de alguns processos no TST ou fazer pesquisa de jurisprudência? É só entrar no nosso site tst.jus.br e preencher os campos desejados no lado direito da tela principal. Lá você também pode buscar informações sobre o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. No próximo bloco, no quadro Quero Post, a dúvida de uma internauta sobre férias. O Revista TST está de volta e chegou a hora de esclarecer as dúvidas dos internautas que foram enviadas pelo Facebook com a hashtag Quero Post. E vamos conferir a pergunta enviada pela Ana Clara. Marquei minhas férias para dezembro para conseguir viajar com meus filhos, mas meu chefe não deixou. Eles podem fazer isso? Vamos saber a resposta na reportagem. Ah, férias. Todo trabalhador não vê a hora de chegar esses dias de descanso e fazer o que tanto esperou durante todo o ano de trabalho. Mas para usufruir desse direito, é preciso seguir algumas regras. O capítulo 4 da CLT define as normas relativas às férias anuais. O artigo 129 diz que todo trabalhador tem direito ao tempo de férias anualmente, sem prejuízo de remuneração. Mas, de acordo com o artigo 136 da CLT, o período das férias deve ser o que melhor atender aos interesses da empresa. Membros da mesma família que trabalharem juntos têm o direito de tirar as férias no mesmo período, se não prejudicar o trabalho. E quando o empregado é estudante menor de 18 anos, as férias no emprego devem coincidir com as férias escolares. Então, o trabalhador vai ter essa impressão que podia escolher, mas acabou sendo obrigado a tirar em determinado período que ele não queria. Na prática, algumas empresas possibilitam que o empregado escolha 2, 3 meses e ele faz isso com todos os empregados e no final das contas ele faz uma escala e vê de alguma forma que atenda parcialmente os interesses dos seus empregados. Caso o empregado já tenha recebido o aviso de férias por escrito com data específica, esse direito está garantido naquela mesma data. A partir do momento em que o empregado é comunicado da época das férias, isso aí já passa a ser um direito dele. E como direito trabalhista, dentro do contrato de trabalho, não pode ser alterado unilateralmente pelo empregador, porque isso é vedado pelo artigo 468 da CLT. Então, se o empregador pretender mudar, ele não vai poder fazer isso. Isso aí vai ser ilegal, vai ser ilícito. Agora, o precedente normativo número 116 do TST, ele prevê uma hipótese na qual o empregador poderá alterar ou até mesmo cancelar as férias, que é uma necessidade imperiosa de serviço. De qualquer forma, o trabalhador tem direito a ser ressarcido das despesas que ele já tiver assumido, já tiver feito por conta dessas férias. Fernando passou por uma situação diferente. Ele foi obrigado a tirar as férias que estavam quase vencendo, próximo de completar 2 anos sem férias. O período de vencimento das férias é de até 23 meses, após o vínculo com a empresa começar.
Se o empregado não tirar as férias dentro desse limite de tempo, a empresa é obrigada a pagar as férias em dobro. A minha chefe chegou para mim e pediu, falou que eu tinha que gozar esse período, senão eu ia perder. Aí eu só saí, não teve programação, não teve nada, só realmente saí de férias. No período de férias não deve haver prestação de serviço. Na 7ª turma do TST, os ministros julgaram o processo de um ex-agrônomo dos laboratórios Bayer, que continuou atendendo clientes por telefone durante as férias. Ele tinha pedido pagamento em dobro do período, já que teria trabalhado durante o descanso. Em primeira instância, o juiz considerou que o ato de checar os telefonemas e repassar aos substitutos já caracterizava violação às férias. No Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, com base nas testemunhas, o entendimento foi de que o trabalhador poderia ter repassado o atendimento para um colega ou não responder às mensagens, já que a empresa não havia pedido para que ele fizesse esses serviços durante as férias. No TST, a 7ª turma avaliou que para mudar o entendimento do regional, seria preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. E por isso, ficou mantida a decisão de 2º grau, que negou o pedido do trabalhador. Ele disse em depoimento que afirmou que apenas utilizava o telefone celular da ré e permanecia com ele durante as férias. Bom, se ele utilizava apenas o telefone da empresa, não há como inviabilizar que eventualmente algum cliente ligasse, até porque o cliente não sabia se estava de férias ou não, e ele, por alguma razão, atendia a ligação do cliente. E se o trabalhador não quiser tirar os 30 dias de férias? O artigo 143 da CLT diz que é possível vender até 1/3 das férias com pagamento em dinheiro no valor proporcional àqueles dias. A lei também diz que o período de descanso pode ser dividido em 2. Nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Mas e após as férias, como fica o salário do empregado, já que ele não trabalhou durante esse período? Na verdade, o salário do mês seguinte e o referente ao mês das férias são pagos juntos e, por isso, é preciso se organizar. Muita gente acaba se perdendo nas contas e gastando quase tudo durante passeios e viagens de férias. O que acontece é o seguinte, o salário ele é pago sempre até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Sendo que quando o trabalhador sai de férias, ele recebe antecipado. Então, para deixar bem ilustrado, vamos supor um trabalho no mês de setembro. Se a pessoa trabalha no mês de setembro, ele vai receber o salário até o 5º dia útil de outubro. Agora, se ele tirar férias em setembro, esse salário de setembro que ele receberia em outubro, ele vai receber antecipado, porque ele tem que receber até 2 dias antes das férias a remuneração das férias. Então não é que ele não recebe o salário, ele recebe, mas recebe antes. O acervo do Conselho Nacional do Trabalho, órgão que antecedeu o TST, agora faz parte do programa Memória do Mundo da Unesco. A cerimônia de entrega do certificado de inscrição no Registro Nacional do programa aconteceu em Brasília. Veja como foi. 1923, ano em que o Conselho Nacional do Trabalho foi criado por meio do Decreto 16.027. Além de órgão consultivo dos poderes públicos, o Conselho também intermediava e conduzia debates e resolvia litígios trabalhistas entre patrões e empregados. Com a Constituição de 1946, a Justiça do Trabalho deixou o Poder Executivo e começou a integrar a estrutura judiciária. O Conselho Nacional do Trabalho, então, passou a se chamar Tribunal Superior do Trabalho. Mas os dissídios trabalhistas do órgão antecessor, considerados um retrato da sociedade brasileira da Era Vargas, foram arquivados aqui no TST. Esse acervo do Conselho Nacional do Trabalho foi incluído no Registro Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco. Os certificados foram entregues a 8 instituições que guardam acervos documentais históricos. O evento ocorreu no Palácio do Itamaraty, em Brasília. É o reconhecimento da própria história do Brasil, da memória do país. Como foi bem colocado, a memória é o viés primário da cultura nacional. Denominado Dissídios Trabalhistas do Conselho Nacional do Trabalho, um retrato da sociedade brasileira da Era Vargas, o acervo conta com 972 processos trabalhistas de origem coletiva e individual de 20 estados do país. A série compreende o período de 1928 a 1946, sendo que a década de 30 representa 70% dos processos. Que isso é um trabalho de preservação da própria instituição, da alma da instituição.
todo tipo de relação, o que aconteceu no passado, o trabalho produzido pelos magistrados, todo esse conhecimento, essa expertise produzida pelo judiciário por meio de processos, acórdãos. O certificado foi recebido pelo ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho, que é presidente da Comissão de Documentação do Tribunal e coordenador do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho. Saber como funcionava inicialmente e perceber a essência do que havia naquela época e que se preserva até hoje, tanto no que diz respeito aos valores sociais como no que diz respeito à própria atividade jurisdicional, parece que é fundamental para que a gente perceba o valor que a Justiça do Trabalho tem na sociedade brasileira. E no próximo bloco, Retrospectiva 2016. Reveja os julgamentos que marcaram o ano na Justiça do Trabalho. Voltamos com a Revista TST. E agora o nosso programa vai relembrar os fatos mais importantes do ano de 2016 na Justiça do Trabalho. E na primeira parte da nossa retrospectiva, você vai rever os julgamentos que marcaram o ano no Tribunal Superior do Trabalho. Em 325 sessões nas 8 turmas e nos órgãos especializados, os ministros do TST julgaram mais de 223 mil processos até outubro deste ano. Alguns tiveram grande repercussão, como o que definiu o divisor para cálculo de horas extras para os bancários. A sessão, que durou 12 horas, foi histórica por ser a primeira a seguir a sistemática de recursos repetitivos. Isso significa que os divisores de 180 horas para a jornada de 6 horas e 220 para a de 8 horas, definidos pelos ministros da Seção 1 de dissídios individuais, serão aplicados em todos os processos que envolvem o tema na Justiça Trabalhista. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou a importância do julgamento pioneiro realizado pela SDI1. Hoje nós podemos dizer que é um momento histórico, qualquer que tenha sido o resultado, mas é um momento histórico que inauguramos. Depois de 2 anos da edição da lei, nós inauguramos efetivamente um novo sistema, um sistema de julgamento de temas e não de casos. Outro assunto que ganhou destaque no Tribunal Superior do Trabalho em 2016 envolveu o pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade. Por maioria de votos, a SDI1 afastou o pagamento cumulativo dos 2 adicionais a um moldador. O entendimento foi com base no artigo 193 da CLT, que veda a acumulação, ainda que os adicionais tenham motivos distintos. Qualquer decisão, quer por causa distinta, quer por causa única, me parece, e isso parece a mim, contraria flagrantemente o parágrafo 2º do artigo 193, porque essa faculdade não retira a impossibilidade de acumulação. O que ela admite é que o empregado opte pela que melhor lhe convém. Aqui no Tribunal Pleno do TST, um dos julgamentos de destaque tratou do processo de um trabalhador rural que, depois de ser demitido, entrou na Justiça pedindo que uma cláusula do acordo coletivo da categoria dele fosse anulada. A cláusula estabelecia que as horas em itinerário, também chamadas de horas de deslocamento, não seriam integradas à remuneração do empregado para nenhum efeito contratual e legal. A norma também estipulava que esse tempo não seria considerado hora extra. No julgamento, os ministros discutiram qual o limite da norma coletiva para caracterizar as horas em itinerário. Por maioria, os ministros reafirmaram a jurisprudência do TST no sentido de que a natureza salarial das horas de deslocamento não pode ser afastada por meio de acordo coletivo, tendo reflexos nas verbas trabalhistas.
O processo foi colocado em pauta depois de 2 decisões do Supremo Tribunal Federal no sentido da prevalência da autonomia coletiva, com base nos incisos 6 e 13 do artigo 7º da Constituição Federal, que admitem flexibilização de salário e de jornada. O relator do caso no TST, ministro Augusto César Leite de Carvalho, no entanto, considerou que os precedentes da Suprema Corte não se aplicariam ao caso. Isso porque nos casos avaliados pelo STF, houve contrapartidas para o que foi suprimido em acordo coletivo, o que não ocorreu no caso em julgamento pelo Pleno do TST. Percebe-se que a instância da prova afirmou, sem rodeios, a relação assimétrica que se estabeleceu na negociação coletiva que conduziu à metamórfica conversão da remuneração do tempo à disposição do empregador em parcela indenizatória, sem reflexo em tantas outras que têm o salário como base de cálculo. Cuida-se, diferentemente, de prover jurisdição em caso no qual se constata a renúncia a direito trabalhista indisponível sem qualquer contrapartida. E em outro caso de grande repercussão, a primeira turma do TST manteve condenação por dano moral coletivo por exploração sexual de crianças e adolescentes na Paraíba. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho denunciou 13 pessoas que integravam uma rede organizada de exploração sexual de meninas entre 13 e 17 anos. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho depois de o grupo acusado de participação nos abusos questionar a competência da Justiça Trabalhista para analisar o que os envolvidos alegaram ser uma relação de consumo. O argumento foi rejeitado por unanimidade. Não há como afastar o entendimento de que, embora seja uma das piores formas de trabalho, como refere ao OIT, e que, com base na própria doutrina que se pesquisou, de que é uma relação de trabalho. E aí atrai a competência da Justiça do Trabalho. Evidentemente que a exploração de trabalho infantil já é um problema, imagina a exploração de trabalho sexual infantil. Devidamente ressaltado na decisão, que é repugnante essa situação, mas que não foge da competência do trabalho. É uma relação de trabalho. R$500 mil foi o valor da indenização a ser paga em favor do Fundo Municipal da Infância e da Juventude de Sapé, na Paraíba. Acompanhe agora outros momentos que tiveram destaque em 2016. As instruções normativas 39 e 40, com regras relativas à aplicação do novo Código de Processo Civil ao processo do trabalho. Foram listados mais de 150 dispositivos com indicação sobre compatibilidade, não aplicação ou aplicação em termos aos processos trabalhistas. Seguindo a nova sistemática de processamento de recursos, o TST promoveu em 2016 audiências públicas para levantamento de informações relativas a temas de recursos repetitivos. Em maio, especialistas, advogados e representantes sindicais debateram o divisor do cálculo das horas extras dos bancários. Em junho, foi discutido se a exigência de antecedentes criminais na hora de contratar um empregado gera dano moral. 2016 trouxe uma boa notícia para os interessados em fazer parte da magistratura trabalhista. O concurso para cargo de juiz do trabalho foi unificado, o que significa que a mesma prova vai ser aplicada em todos os TRTs. Do total de vagas, 20% serão para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou em novembro a instalação do plenário virtual. A ferramenta vai permitir a participação de ministros à distância na sessão de julgamento. A expectativa do TST é, a partir de março de 2017, utilizar a plataforma virtual em julgamentos de agravo de instrumento, agravos internos e embargos declaratórios. E o Revista TST termina aqui. Na semana que vem, você vai conferir a segunda parte da nossa retrospectiva 2016. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!